Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, Mestres e Mestras da Sua Própria Jornada. O dossiê de hoje vai falar sobre um assunto que é muito comum no Brasil e no mundo, que é o sequestro da mente e o despertar da alma. Então, eu perguntei para o tarô, né, por que tantas mentes brilhantes estão sendo sequestradas por uma tristeza, né, que remédio nenhum consegue explicar. Então, existe uma frequência no mundo que quer que você esteja apagado, mas o tarô trouxe 3 chaves de libertação que o sistema não quer que você saiba e nem que você conheça. Então, vamos para o tarô e tirar essas 3 chaves para resolver esse problema. Então, como vocês viram na tiragem que eu fiz, a primeira carta que saiu, né? Por que tantas mentes brilhantes estão sendo sequestradas pela tristeza? A primeira carta que saiu foi a estrela. Então essa carta fala sobre o quê? Essa carta fala sobre esperança, sobre cura total, mental, física, espiritual. Ela fala de fluidez, né? De sentimentos que fluem, de emoções, de autenticidade, né? Sem medo de ser o que é, né? De ser uma pessoa transparente. Então essa carta vem falar sobre isso, olha. Vocês estão vendo que ela está despejando água na terra e na água. E ela está nua. Então, o que que significa? Que ela é uma pessoa transparente, ela não tem vergonha de nada, ela não tem nada a esconder, ela não tem nada a declarar, né? Então, o que que acontece? Essa carta saiu para responder essa pergunta, né, da tristeza que assola, às vezes, a mente das pessoas, né, o desespero, o medo que assola a mente das pessoas que a gente conhece do Brasil e do mundo, né. Então, essa carta não fala só sobre, né, esperança. Então, a depressão, a depressão, né, acontece quando você perde aquele filtro, que é a sua essência. Daí o que que acontece? Quando você perde aquele teu filtro que é natural de todo ser humano, você começa a beber aquela água suja, né, das expectativas dos outros. Então, das notícias falsas, né, e do medo coletivo. Então, o medo coletivo, hoje em dia, nós podemos incluir, né, essa vamos dizer, essa confusão que está existindo atualmente entre os Estados Unidos e o Irã, que as pessoas ficam com medo, né, da falta do petróleo, da falta de gasolina. Faltando gasolina, os caminhões não conseguem levar mercadorias e alimentos para determinados lugares, né, do Brasil e do mundo também, né? Então, esse medo é um medo coletivo que afeta a nossa mente. E quando a gente começa a deixar a mente ficar nublada, né, sem essa estrela brilhando, pelas coisas que a gente ouve, pelo excesso de informação, muitas dessas informações que às vezes são fake, nós vamos nos fechando no nosso mundo e perdendo a esperança. Então o que que fala? Às vezes a gente, como eu falei, né, a gente começa a beber a água suja da expectativa dos outros. Você não é bastante, você não é uma pessoa bastante para esse cargo, você não é uma pessoa inteligente para estar nesse lugar, você não estudou bastante, você não é uma pessoa que tem uma aparência adequada para estar na televisão, você não tem uma aparência adequada para estar no emprego. Então começa, né, as expectativas das outras pessoas, elas começam a jogar em cima de você, e se você não estiver preparado espiritualmente, mentalmente, você vai absorvendo isso.
você vai pensando que realmente talvez eu não esteja mesmo preparado para esse cargo, talvez eu não esteja preparado para estar onde eu estou, né? Talvez outra pessoa deveria estar no meu lugar, ou quem sabe eu não tenho mais a idade suficiente para fazer esse curso, eu não me enxergo mais trabalhando numa empresa porque eu já estou com essa idade. Então, essa é a expectativa da água suja que as pessoas jogam em você. Então, qual que é a percepção dessa carta? Ela diz que nosso brilho ainda continua lá, ainda continua dentro da gente, mas ele está nublado por o excesso de informação, excesso de cobrança, né? Excesso de pressão que jogam em cima da gente, para que nós sejamos pessoas que vão agradar determinados lugares, determinadas pessoas, né, que exigem demais do outro. Então, para sair desse sequestro, então, você precisa voltar a despejar a sua essência na terra. Olha aqui, ela está despejando a essência dela na terra e na água. Você tem que voltar a fazer como ela, né? Então, não o que o sistema espera de você. O que ele espera de você? Que você corra mais do que você pode, que você caminhe a segunda milha, mesmo estando cansado, que você trabalhe mesmo estando exausto, que você compre coisas mesmo você não tendo dinheiro. É isso que eles exigem. Então, eu vou dar um exemplo dessa carta, eu vou fazer uma comparação dessa carta com a estrela guia lá do nascimento de Jesus, lá no Natal. Vamos lá. Então, quando Jesus nasceu, a estrela ficou brilhando lá em cima da manjedoura, né? Olha aqui. É uma comparação que eu vou fazer para vocês pensarem. Então, os 3 reis magos, eles queriam ir até onde Jesus estava para levar presentes a ele, porque eles sabiam que o rei dos reis havia nascido, né? Então, eles foram lá. Só que para eles chegarem até onde aquela estrela estava, vocês já acham que eles chegaram na mesma noite que Jesus nasceu? Não. Levaram meses e meses e meses. Talvez um ano, talvez até 2. Quem estuda a Bíblia, né, já sabe que não foi na mesma noite que Jesus nasceu que os 3 reis magos chegaram. Diz as Escrituras que eles chegaram quando Jesus já estava numa casa e ele já era um menino. Então, pelos estudiosos, né, o que eles relataram, talvez ele estivesse com 2 anos de idade quando os 3 reis magos chegaram até ele. Então, o que eles levaram? Levaram incenso, que é quando você acende o incenso, né, ele vai para o ar, que significa que ele sobe, né, que ele vai até onde Deus está, né, no céu. Trouxeram o ouro, que é da terra, né, que significa que é da terra, e a mirra, que ela é líquida, mas quando ela é extraída, ela se torna, ela fica condensada, mas ela sai da árvore líquida. Então, eles trouxeram os 3 elementos da terra para presentear Jesus. Está faltando um elemento, qual que é? O fogo. Por que que nenhum deles trouxe o fogo em alguma forma para presentear Jesus? Por quê? Porque Jesus era o próprio fogo. Ele é o fogo da terra. Vocês sabem que às vezes para fazer uma plantação, quando o terreno não está muito bom, você tem que botar fogo em toda aquela plantação velha para que tudo aquilo lá seja, tudo aquilo seja limpo, porque o fogo limpa, né? E depois novamente fazer outra plantação para que a planta nasça, né, com mais força, com mais energia. Então, não foi isso que Jesus veio fazer na terra? Ele não veio trazer o fogo para limpar tudo o que estava acontecendo, para que as pessoas fizessem uma limpeza espiritual, uma limpeza mental, para aprender a cuidar de si próprio, da sua própria mente e do seu coração. Então é a carta. A carta veio falar a mesma coisa. Então, vocês sabem que quando eles foram até Jesus, os 3 reis magos, eles levaram talvez 2 anos viajando pelo deserto. É uma estadia longa. Então, o que nós precisamos fazer é resgatar a nossa essência, mas não vai ser de uma hora para outra. Vai ser passo a passo, vai ser lento.
E quando a gente conseguir, nós vamos chegar até o fogo, que é a representação de Jesus. Ele era o Rei dos Reis. Na hora que eles atravessaram todo aquele deserto durante 2 anos, eles conseguiram chegar e presentear o Rei dos Reis, que era Jesus. Entendem? Olha a comparação que essa carta tem. Então você precisa resgatar a sua essência. E mesmo que demore, mesmo que seja lento, você precisa fazer isso para você voltar a ter a sua mente, a sua própria decisão, a sua mente clara, né? Com essa luz da estrela brilhando no seu pensamento, nas suas emoções e nas suas vontades. Então, como vimos, né, a segunda carta que saiu foi o julgamento. Então, essa carta, ela fala sobre você está sendo chamado ao despertar. Realmente, nós estamos sendo chamados ao despertar, né? Porque é muita confusão que nós vemos no mundo todos os dias, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa é a revelação mais forte que veio através do tarô para nós. O que acontece? O julgamento não é sobre punição. Julgamento, então eu vou ser julgado, mais do que eu já sou, né, aprisionado, mais do que eu sou pressionado, eu vou ser julgado também. Não, essa carta não veio falar sobre isso. Ela veio falar sobre ressurreição. Olha aqui, ó. Ele saindo do túmulo, o anjo tocando a trombeta, estão vendo ele saindo? Então, muitas vezes o que nós chamamos de depressão, na verdade, é a sua alma, né, gritando dentro de um caixão que ficou pequeno demais para você. Olha aqui. Às vezes onde você está tão difícil de aguentar, está tão difícil de se manter ali, que você às vezes quer sair gritando. Então o anjo veio tocar a trombeta para te chamar para despertar. Então a pressão psicológica que nós às vezes sofremos, né, que realmente sofremos, por tudo, né, de todos os lados, no trabalho, no estudo, na família, nos amigos, tudo, a pressão psicológica que nós sofremos, aqui a representação dessa carta. Então, qual é a mensagem, qual é a percepção dessa carta conforme esse assunto, né? Então ela diz que o ataque espiritual tenta te manter no passado, na culpa. Puxa vida, eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito, eu deixei de estudar, eu não me preparei, eu não cuidei da minha saúde, eu não cuidei da minha aparência, agora eu preciso de tudo isso, eu não tenho. Então, às vezes, a gente começa a viver do passado. Puxa, no passado eu era feliz, aquele tempo que era bom, olha só, eu queria tanto voltar ao passado. É aquilo, ele está te chamando para você despertar. Mas o som dessa trombeta diz, né, ela fala, que esse sequestro acabou. A gente não pode viver do passado e nem do futuro. Viver do passado é a depressão. Viver pensando no futuro é a ansiedade. Nós temos que viver no presente. Então ele está falando, é hora de levantar, escute a trombeta, é a hora de você levantar. Então a depressão, ela é um intervalo entre quem você era e quem você precisa se tornar. Você precisa se tornar quem? Um popstar? Uma pessoa milionária? Não, você precisa fazer uma transição suave, uma transição calma, tranquila. Você só precisa ser você mesmo. Você não precisa ser ninguém. Você não precisa ser parecido com ninguém. Você não precisa ter o que os outros têm. Você não precisa se comportar como os outros se comportam. Desde que o seu comportamento seja adequado ao meio ambiente e ao lugar que você mora. Então, essa carta veio falar que o sistema, ele teme o seu despertar. Ele prefere que você fique dentro do túmulo, lá na escuridão, só absorvendo coisas ruins, coisas que vão te fazer mal. Né? Pense aqui dentro do túmulo, como que é escuro. É escuro, é frio. Não tem um cheiro bom. Então é ali que eles querem que você fique. Por quê? Porque se você desperta, você se torna uma pessoa que vai questionar, que vai, né, procurar coisas que são melhores para você e para sua família. É isso que eles querem? Não. Então, não agrade mais ninguém. Você não está aqui para agradar ninguém.
Você não está aqui para agradar o seu marido, nem para agradar a sua esposa. Você não está aqui para agradar a sua família. Você não está aqui para agradar amigos. Nada. Você está aqui para ser você do jeito que você nasceu. A sua essência. Você está aqui para ser quem você realmente é. Se você não está cabendo dentro das expectativas dessas pessoas que te rodeiam, é porque essas pessoas não te merecem. Essas pessoas não sabem o valor que você tem. Então nunca mude a sua essência, nunca se transforme, mesmo que aquilo seja muito difícil para você, seja muito impactante, seja uma coisa muito, sabe, difícil mesmo, uma coisa muito pesada, você ter que se adequar para se encaixar em algum lugar. Não faça isso. Seja o que você é. Se você não estiver agradando essas pessoas, é porque essas pessoas realmente não fazem parte do seu círculo de amizades, nem do seu círculo familiar. São pessoas que não têm nada a te adicionar. Muito pelo contrário, só a tirar. Então pense muito bem, né? Quem que exige demais de você, e se você está feliz sendo pressionado e sendo exigido demais por essas pessoas que te rodeiam. Então, a terceira carta, né, que saiu, foi a força. Então, essa carta, ela fala sobre domar os seus leões internos com coragem e força de vontade. Então, aqui, essa carta, ela não fala só sobre força, ela fala sobre muito mais, é muito mais profunda essa imagem. Então, olhe bem para essa imagem aqui, ó. Ela não usa armas e nem a força para fechar a boca do leão. Ela usa a inteligência emocional. Então, o que ela vem nos dizer? Que se você tem a inteligência emocional saudável, você vai conseguir domar todos os seus leões. E quais são os seus leões internos? Né? É a tristeza, o medo, né? a frustração. Então, aqui ela fala que os leões é a ansiedade, né? É o medo, né? De tudo, o medo de tudo que acontece, de tudo que você ouve, né? É o teu instinto de sobrevivência que entra em pânico. Então, se você tiver uma inteligência emocional, você vai conseguir fechar a boca desse leão. Então, feche a boca do leão com a sua inteligência emocional, senão o leão te engole. Não precisa de nada, você só precisa consertar, vamos dizer, nivelar, né, a sua inteligência emocional. Nivelar. Então, qual é a percepção dessa carta, né? A força, ela fala que você precisa lutar contra a tristeza. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas você precisa domá-la com gentileza e autoconhecimento. Como que eu, né, posso, como se diz, domar os meus leões internos se eu não me conheço? Então eu tenho que parar e pensar e saber, né, ter o meu autoconhecimento, saber onde que eu falho, onde que eu mais tenho medo, onde que eu mais tenho tristeza, né, eu preciso me conhecer. Então ela está falando sobre isso, né. Então o sequestrador da mente, né, que é a depressão, ela perde quando você para de ter medo das coisas ao seu redor e das suas próprias sombras. Nossa, eu não vou me enfiar nesse projeto porque eu sei que lá na frente eu vou desistir, eu não vou conseguir, eu não tenho a capacidade, eu não sou inteligente até certo ponto, né? Para mim, então ele começa, ela vem a te falar para você parar, você enfrentar os seus medos internos, né? A sua própria sombra, porque quando você começa a se achar incapaz, é uma sombra. Quando você começa a achar que você não é inteligente, que você não é bom o suficiente, que você não é uma pessoa boa, são as suas sombras que estão falando mais alto. Elas estão nublando a sua mente. Então a carta veio falar disso aqui. Então, o que eles falam, né? Que as suas sombras falam que você precisa ter muito dinheiro, que você precisa ser bonito, que você não pode envelhecer, que você precisa ser famoso. Então, são as suas sombras cobrando coisas para você que não tem lógica, né? Não tem lógica você ficar pensando em tantas coisas que não são realmente o que você precisa pensar.
Então, quando vem aquele emaranhado de pensamentos, muitos pensamentos, né, de uma vez só na sua mente, é que torna a sua mente nublada. Então, pense como essa carta veio te falar. Tenha coragem de domar os seus leões internos. Tenha coragem de enfrentar os seus medos e as suas sombras. Porque enfrentando as suas sombras, você vai sair vitorioso dessa jornada. Então, o veredito desse dossiê é muito claro, né? Você está sendo desafiado a retomar o seu trono. Então, essas foram as 3 cartas que saíram, né? A estrela é seu guia, né? Ela veio te guiar pelo o conselho que ela te deu. O julgamento veio te acordar para você sair do túmulo, né? No túmulo da escuridão da sua mente, né? E a força veio te estabilizar. Olha aqui a força, né? Dome seus leões internos. Então, se você sente, né, que a sua mente ainda está sob custódia, eu estou aqui para ajudar você a decifrar esse código. Então, existe uma escritura, né, na Bíblia que é muito bonita, né, que fala justamente sobre isso. Ela está em Gálatas 6:4. Diz assim: cada um examine o seu procedimento. Então, cada um examine o seu comportamento. Então poderá gloriar-se do que lhe pertence e não do que pertence ao outro. Então, aqui fala que era não se compare com os outros. Mas depois que você ouviu assistiu esse vídeo, mesmo assim, você sente uma tristeza muito grande, uma tristeza que nunca para, né, que nunca acaba, que você não tem força para nada, você não consegue levantar da cama, você não consegue achar felicidade em nada, nem no sol, num dia bonito de sol, em nada. Busque ajuda médica, né? Porque nós sabemos que a depressão ela é realmente uma doença, né? Ela precisa de tratamento. Eu sei porque eu já passei por isso há uns anos atrás. Eu precisei realmente de tratamento e eu fiz o tratamento, né? E realmente deu certo. Eu voltei a ter essa estrela brilhando aqui sobre a minha mente, né? E isso estar nesse estado não é um castigo, né? É um acontecimento momentâneo, né? Você está nesse estado, mas você tem condições de sair. Tenha força, né? Tenha vontade, tenha coragem de procurar uma ajuda médica, né? Para que eles consigam, né? Te ajudar, porque ninguém aqui está querendo que você trilhe, né, a sua jornada sozinho. Eu não trilhei a minha sozinha, né? Na hora que eu precisei, eu tinha a ajuda de um médico maravilhoso que eu lembro dele até hoje. E eu agradeço, né, tudo que ele fez por mim, quando ele determinou que naquela data que ele anotou, eu estaria de volta, falando para ele que eu estava me sentindo bem, foi justamente isso que aconteceu. Então, eu precisei da ajuda de uma pessoa, né? Nós sempre precisamos da ajuda de quem realmente quer nos ajudar para nós trilharmos a nossa jornada. Então, fiquem em paz, fiquem com a luz da estrela, né, na cabeça, brilhando aqui sobre a mente de vocês, e quem realmente estiver sentindo a necessidade de buscar ajuda médica, vá buscar ajuda médica, que realmente a medicina ela precisa realmente intervir na nossa vida quando as coisas que nós ouvimos, né, o que nós estudamos não são suficientes para arrancar essa tristeza que fica impregnada em nosso coração. Então, fiquem na luz, fiquem na paz e até o próximo dossiê dessa semana. Tchauzinho.